Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando bastante. Pessoal, a gente vai continuar nossas aulas então de modo remoto agora, né? Então, nas últimas aulas a gente estava conversando sobre a evolução dos modelos atômicos e a gente viu, né, que nessa evolução de modelos atômicos ali vários filósofos e cientistas, eles pesquisavam e descobriam as partículas, iam mudando os modelos, enfim, né? Cada período de tempo ali a gente acabou tendo um modelo diferente. É importante a gente salientar que, mesmo que alguns daqueles modelos ou alguns daqueles postulados que a gente viu, a gente hoje entenda e saiba que não existe mais isso, que não é mais dessa forma, é importante a gente entender que isso foi importante, né? Foi utilizado por um período de tempo e que a ciência ela não é algo fixo, né? A ciência ela é mutável, ela é flexível. Então, conforme as pessoas elas vão estudando, vão experienciando, vão analisando, fazendo experimentos, enfim, elas vão descobrindo outras coisas e aí isso vai sendo mudado com o passar do tempo, né? É importante a gente valorizar, então, todas as pessoas que fizeram ciência aqui, né? No caso que a gente está estudando agora, né? A questão dos modelos atômicos ali, beleza? Agora a gente vai entrar no conteúdo então do átomo moderno, né? De como a gente entende o átomo hoje, né? Então a gente vai trabalhar com os átomos e com as partículas dele, certo? Então vamos lá. Essa é uma representação esquemática do átomo atual, beleza? Então esse átomo ele é formado por um núcleo, que é a parte mais interna, mais sólida ali do átomo. Dentro desse núcleo eu vou ter prótons, que é uma partícula de carga positiva, tem um maisinho ali dentro, e ele é representado pela letra P. E também dentro desse núcleo eu vou ter os nêutrons, que é uma partícula sem carga, né? Então ali dentro eu não tenho carga nenhuma, e ele é representado pela letra N. Essas duas partículas somadas, elas vão me dar a massa do meu átomo, tá? Então, a massa do átomo ele é representada pela letra A, e eu digo que a massa ela é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar o nosso átomo aí de exemplo, qual é a massa dele? 4, né? Eu tenho 2 prótons mais 2 nêutrons, então a massa do meu átomo é 4. Beleza? A outra parte do átomo é a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. Essa eletrosfera, ela vai ter os elétrons, que são as partículas de carga negativa, ó, tem um menos ali dentro, e ele é representado pela letra E ou pelo E e um menos em cima do E, certo? Esses elétrons, eles giram ao redor do núcleo e eles são colocados em camadas, certo? Então, eu tenho até 7 camadas, tá? Não significa que todo átomo eu vou ter 7 camadas, eu posso ter até 7 camadas. E essas camadas, elas são representadas por letras. Então, eu tenho a camada K, L, M, N, O, P e Q, certo? Essa tabela, ela mostra as características das três principais partículas do átomo. Então, vamos lá. O próton, que é representado pela letra P, ele fica em qual região do átomo? Fica no núcleo do átomo, ele tem a massa relativa 1, tem a carga mais 1. Lembra que o próton é positivo, né? Então, é mais 1. Quem descobriu ele foi o Rutherford, lá em 1919, certo? A segunda partícula é o nêutron, que é representado pela letra N. Ele está localizado dentro do núcleo, a massa relativa dele é 1, ele não tem carga, então a gente representa por 0, e quem descobriu ele foi o Chadwick lá em 1932. E a última partícula é o elétron, que é representado pela letra E, que ele fica na eletrosfera, a massa relativa dele é 1 sobre 840, desculpa, 1 sobre 1840, a carga dele é negativa, então é menos 1, e quem descobriu ele foi o Thomson, lá foi a primeira partícula a ser descoberta, lá em 1897, beleza? O que a gente consegue retirar dessa tabela? Que a massa
do elétron é considerada desprezível, né? A massa do elétron é muito pequena, 1 sobre 1840. Então, ela não é contada, né? Tanto que a massa é o valor de próton mais o valor de nêutron. Então, a massa do elétron é desprezível, tá? E outra coisa, o átomo ele é um sistema eletricamente neutro, ou seja, o meu número de elétrons vai ser sempre igual ao meu número de prótons, certo? Isso quando o meu átomo estiver neutro, tá? Então, ó, o meu número de elétron vai ser igual ao meu número de prótons, beleza? Muito bem. Durante muito tempo, a comunidade científica ela acreditou que os átomos de um mesmo elemento químico tinham massas iguais. E aí, por isso, eles utilizavam esse conceito para identificar. Então, eles pegavam vários elementos e pesavam. Todos os elementos que tinham a mesma massa, era considerado, né, como sendo o mesmo elemento. Porém, descobriu que essa técnica aí, ó, não funciona, não é desse jeito, tá? Então, o que aconteceu? Com a descoberta do próton e de que átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear, os cientistas constataram que era o número de cargas positivas que determinava as propriedades de um elemento. Então, olha só, os cientistas descobriram que os átomos do mesmo elemento, eles tinham a mesma carga nuclear. Dentro do núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. Se é uma carga nuclear, qual das duas tem carga? O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga nenhuma. Então, eles identificaram que o próton é o que identifica os átomos. Então, vários átomos com o mesmo valor de prótons significa que são de um mesmo elemento, certo? Muito bem. A partir disso, então, o número de prótons, designado como número atômico representado pela letra Z, passou a definir e identificar os elementos químicos. Então, Z é o meu número atômico, que é igual a P, que é o meu número de prótons. E lembra que E é igual a P também, elétron é igual a prótons também, tá? Então, o número atômico é a impressão digital do átomo. Cada um tem o seu, tá? Então, olha na tabela periódica de vocês aí, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pessoal, olha só. O número atômico é a impressão digital do elemento. Cada elemento tem o seu. Então, olha só. O hidrogênio é o 1, o hélio é o 2. Percebam que a tabela periódica ela é organizada por número atômico, ó. A próxima linha, o lítio é o 3. O berílio é o 4, o boro é o 5 e assim por diante, estão vendo? Então, cada elemento tem o seu número atômico e é só seu, nenhum deles tem um número atômico igual. Então, se eu falar para vocês, pessoal, qual é o elemento 47 da tabela periódica? É a prata, tá aqui, ó. Beleza? Muito bem. Uma coisa para vocês observarem aqui, ó. Aqui, ó, o bário, ele é número 56, certo? E o seguinte é o número 72. Tá aqui embaixo, galera, ó. Esse vão aqui, ó, tá aqui embaixo. Então, aqui eu vou ter essa continuidade aqui, ó. Então, ó, aqui começa começa do 57, vai até o 71 e o 72 tá aqui, ó. Tá? E esse aqui é a mesma coisa, ó. Tá aqui, ó, no 88, continua aqui embaixo, ó. 89, vai até o 103 e depois volta para lá 104. Beleza? Então, o número atômico, ele é a impressão digital do átomo. Cada um tem o seu. Beleza? Vamos continuar. Em 1814, o cientista Jacob Berzelius, a gente já viu isso, tá? Eu só estou relembrando. Um dos fundadores da química moderna, ele propôs um sistema simples de notação em que os elementos eram simbolizados por uma ou duas letras, que é retirada do nome dele em latim, sendo que se tiver a segunda letra, essa segunda letra tem que ser escrita em minúsculo, tá? Então, isso é uma regra da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a gente identifica, então, os elementos dessa maneira, né? Como a gente vê na tabela periódica ali, né? Então, eles têm um símbolo
que são essas letras, né? Quando tem uma letra só, ela é maiúscula. Quando tem duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, obrigatoriamente, tá? Ali na tabela de vocês, se vocês observarem, então ali a gente vai ter o número atômico, né? E aí o outro número que aparece mais em cima, na tabela de vocês, ali em cima do símbolo, é o número de massa, certo? Qual é o problema? A galera se confunde às vezes. Olha só, como é que eu vou saber qual desses dois é o meu número de massa ou o meu número atômico, se eu não tiver uma legenda, que nem eu tenho na tabela periódica? Como que eu sei qual que é qual? Muito bem. Lembra que o número atômico é igual ao P e que o número de massa é igual ao P mais o N. Então, obviamente que o meu número atômico sempre vai ser o menor número e o meu número de massa sempre vai ser o meu maior número. Então, independente de onde esteja colocado esses números, vocês têm que interpretar dessa maneira, certo? Então, por exemplo, aqui eu botei essa disposição, né? Número de cima e embaixo, aqui eu botei essa disposição, número ao lado e outro. Tem alguns exercícios, ou tabelas, ou livros, enfim, que colocam um número aqui, ó, e o outro número aqui, né? E aí vocês têm que identificar qual desses números é o número atômico do elemento e qual que é o número de massa. O menor número sempre vai ser meu número atômico, o meu maior número sempre vai ser meu número de massa, meu valor de massa. Beleza? Muito bem. Agora, na eletrosfera, a gente viu que ela é formada por várias camadas, né? Que eram as 7 camadas. Cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons, certo? Então, a primeira camada, que é a camada K, ela só comporta 2 elétrons. Gente, é até 2. Pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Não. É no máximo 2. A camada L comporta 8. Até 8. Posso botar 6 elétrons na camada L? Pode, mas não pode botar 9, certo? Na M cabem 18, na N cabem 32, na O cabem 32, na P cabem 18 e na Q cabem 8, certo? Essas camadas podem ser chamadas de camada ou nível de energia, tá? Então, eu posso dizer camada KLMNOPQ ou o nível KLMNOPQ, tanto faz, é a mesma coisa, tá? E aí aqui, ó, para utilizar esses valores de número máximo de elétrons, a gente tem algumas regrinhas. Então, ó, primeiro, os elétrons, eles devem ser dispostos de forma que ocupem primeiramente a camada eletrônica mais próxima do núcleo, que corresponde ao nível de menor energia. Após o preenchimento dessa camada, os elétrons passam a ocupar a camada seguinte, assim sucessivamente. O que isso significa? O meu elétron, ele tem 8... O meu átomo, ele tem 8 elétrons. Posso botar direto os 8 aqui na camada L? Não, ele está dizendo o quê? Que tu tem que começar pela primeira. Então, tu vai botar 2 aqui e vai botar 6 aqui, certo? É isso que ele está falando. Que tu tem que ir sempre na sequência. Não deu tudo aqui? Vai para o próximo. Não deu tudo aqui? Vai para o próximo, certo? É isso que ele está falando. E a segunda regrinha é: qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada, ela nunca pode ter mais de 8 elétrons e a penúltima camada, ela não pode ter mais que 18 elétrons, certo? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Esses elétrons, eles ficam, então, girando, né? Se movimentando aqui ao redor do núcleo, né? Então, ó, quando eu mais me afasto do meu núcleo, ó, tô me afastando aqui do núcleo, eu vou ter mais energia, porém eu vou ter menor atração. Por que eu vou ter menor atração? O meu elétron é negativo, né? E o meu próton é positivo. Quanto mais longe eu tiver um do outro, menos atração eu tenho, certo? Quanto menos atração eu tenho, mais energia eu tenho, beleza?
E a flechinha do outro lado é o contrário, né? Quanto mais próximo do meu núcleo, quanto mais eu vou chegando perto... Nossa, que linha reta que eu consegui fazer aqui. Quanto mais próximo eu vou chegando do meu núcleo, né? Eu vou tendo menor energia, porém eu vou ter mais atração, certo? Por estar mais próximo ali da minha carga positiva, tá? Essa distribuição dos elétrons nas camadas, a gente chama de distribuição eletrônica, tá? Distribuição dos elétrons ou distribuição eletrônica. Muito bem, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos lá. Eu falei para vocês que quando a gente tem uma representação da IUPAC, que eu não tenho uma legenda para saber quem que é número atômico, quem que é massa, eu tenho que ver quem é menor e quem é maior. E aí eu falei para vocês que quem é menor é o meu número atômico, quem é maior é o meu número de massa, certo? Muito bem, então vamos lá. Qual é o número atômico desse elemento? Esse elemento é representado por Fe, é o ferro, tá? Qual é o número atômico desse meu elemento? 26. Muito bem. Qual é a massa do meu elemento? 56. Muito bem. Como é que eu vou saber qual é o número de prótons? Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, meu número de prótons vai ser 26. Muito bem. Qual é o meu número de elétrons? Lembra que o número de elétrons também é igual ao número de prótons. Então, vai ser 26. Muito bem. E qual é o número de nêutrons desse meu átomo? Eu sei que o número de massa é igual ao número de prótons mais o de nêutrons, certo? Eu tenho o meu valor de massa e tenho o meu valor de prótons. Então, vamos lá. Ó. Meu valor de massa é 56, igual. Eu estou só substituindo na fórmula aqui, tá, galera? 56. O meu número de P é 26, mais o número de nêutrons que eu quero saber. Eu isolo o nêutron, né? O 26 passa para o outro lado diminuindo, e eu vou ter o valor de nêutron de 30, certo? Pessoal, prof, eu preciso sempre fazer essa conta. Não, tu consegue olhar por aqui, ó. É só fazer um menos o outro aqui, ó. Tá? Se tu fizer um valor menos o outro, tu vai ter o teu número de nêutrons. Sempre vai ter o teu número de nêutrons, tá? Então, o número vai ser 30. Muito bem. Agora, a gente vai fazer a distribuição eletrônica desse elemento. Vamos lá. Vamos voltar na nossa colinha aqui, ó. Lembra que, para a gente ter uma distribuição eletrônica, os elétrons eles são distribuídos em 7 camadas. Cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. E a gente tinha 3 regrinhas lá, ó. Começar pelo nível de energia mais próximo do núcleo. Então, eu tenho que começar pela camada K e ir seguindo. A última camada não pode ter mais que 8 elétrons e a penúltima não pode ter mais que 18. Muito bem. Quantos elétrons eu tenho nesse meu átomo de ferro? 26. Então, vamos lá. Na camada K, cabem 2. Na camada L, cabem 8. Certo? 26 menos 10 dá 16. A camada M cabe os 16, porque ó, ela cabe até no máximo 18, certo? Não, por quê? Olha a regrinha, segunda regrinha aqui, ó. A última camada não pode ter mais que 8 elétrons, então eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que botar 8 e continuar. Então, vamos lá, ó. K vale 2, L vale 8, M vale 8 e N vale 8, certo? Fechei, né? 8 vezes 3, 24, com mais 2, 26. Beleza? Não? Tá bom, vamos fazer outro. Ó, eu troquei o elemento lá em cima, ó. Agora o meu elemento é o potássio, tá? Então, vamos lá. A gente vai olhar quem é o maior, quem é o menor, pra gente saber quem é número atômico e quem é de massa. O meu número menor é o meu número atômico. Meu número maior é o meu número de massa. Beleza. Qual é o valor do meu número atômico? 19. Qual é o valor do meu número de massa? 39. Qual é o valor do meu número de prótons? Z é igual a P, então é 19. Qual o valor do meu número de elétrons? E é igual a P, então 19.
Qual o valor do meu número de nêutrons? Eu falei para vocês que vocês podem fazer um menos o outro aqui, né? Então, 39 menos 19, 20. Beleza, vamos fazer a distribuição eletrônica agora. Eu deixei a colinha aí para vocês olharem. Vamos lá. Eu tenho que distribuir 19 elétrons. Fechou? Então, vamos lá. Na camada K, cabem 2. Na camada L, cabem 8. 10. Faltam 9. Na camada M, eu coloco 9 porque aqui cabem 18. Posso? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que deixar 8 e pular a seguinte. Então, K vale 2, L vale 8, M vale 8 e N vale 1, certo? Pessoal, sempre essa última camada de um átomo, a gente chama ela de camada de valência, tá? Última camada ou camada de valência, beleza? Vamos fazer um outro onde o número atômico dele é um pouco maior para vocês entenderem a outra regrinha lá, tá? Então, vamos lá, de novo. Quem é o meu menor número? 54 vai ser o meu número atômico, 131 vai ser o meu número de massa. Qual é o número atômico? 54. Qual é o número de massa? 131. Qual é o meu número de prótons? Z é igual a P, então P é igual a 54. Qual é o meu número de elétrons? E é igual a P, então é igual a 54. E o nêutron a gente faz um menos o outro aqui, que vai dar 77. Beleza? Muito bem, vamos fazer a distribuição eletrônica de novo. Eu tenho 54 elétrons para distribuir na camada. Vamos lá. K cabe em 2, L cabe em 8, M cabe em 18. Vai faltar 26. Beleza. Na camada N. A camada N cabem 32. Posso botar direto os 26 lá? Não. Por quê? Porque a última tem que ter no máximo 8. Muito bem. Então, não posso fazer isso aqui. De novo. K vale 2, L vale 8, M vale 18. Agora, N vale 18 também, porque é o máximo que eu posso colocar, porque ó, a penúltima camada não pode ter mais que 18 elétrons, certo? Então, essa era a regrinha que estava faltando. Mas ainda não fechou aqui, né? Falta o O, que vale 8, certo? Muito bem. Galera, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário ali do vídeo que eu vou respondendo. E lá no plano de aula eu deixei umas atividades da apostila para vocês fazerem, beleza? Beijo, beijo, bom restinho de semana, bom final de semana e bom estudo para todo mundo.